falei sobre a ideia do encontro de hoje, que é discutir essa personagem, né, que é Maria Madalena, e pensar nela, primeiro a partir do estereótipo que muitos de nós, eu creio que tem, pelo menos eu tinha, de ser essa mulher, essa pecadora arrependida. Essa pecadora arrependida que alcança a redenção ao se arrepender dos seus pecados. Vamos ver se é só isso, que é só essa que é a importância dessa personagem mesmo, ou se tem algo mais que a gente possa falar dela. Agora deu para ouvir? Sim. Sim, agora Oi. Agora para mim ficou tranquilo. Aí eu peço também ao pessoal que está escutando, se der algum probleminha aí, pode ser a minha também, né? Sempre alguém ficar de olho aí, pode falar com a gente, tá? Se estiver tendo algum problema na internet. Pode colocar no chat também, que eu vou acompanhar. Eu vou pedir a Carol para fazer a apresentação de slides, iniciar. Beleza, Nilton, tá indo. Eu vou deixar o microfone aqui para vocês me darem um retorno. Por que não está aparecendo a Maria Madalena? Porque está na internet? Só aparece a janela do Meet. Você foi apresentar agora? Ô, gente, só um minutinho, tá? Então, no nosso post, nós fizemos uma postagem aí, a gente colocou assim, né? Eu achei muito instigante, o professor Inilton criou aqui os questionamentos. Quem foi Maria Madalena? Uma pecadora arrependida? Uma personagem secundária dos evangelhos? Apenas mais uma discípula de Jesus? A testemunha da ressurreição? Uma importante líder do cristianismo nascente que teve sua importância diminuída pelo patriarcalismo? A encarnação da sabedoria, a discípula favorita de Jesus, todas acima e talvez mais? Então, ele fez essa provocação na divulgação dele, eu achei muito legal, né? E aí, enquanto o pessoal está agora, parece que já tá bacana aqui a apresentação de slide. Já está na tela, Nilton? Sim. Então, aqui é o título, né? Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos. Aí vou falar um pouco depois, né, sobre o que significa isso. E aqui temos, né, só o registro da Casa Museu de Arte e o ciclo do qual essa palestra faz parte, que é de Literatura dos Fundadores do Ocidente, e as outras apresentações estão no site da Casa Museu de Arte. E essa também vai estar, né? Então, Carol, pode passar, por favor, para o próximo. Bom, aqui seria algumas informações básicas sobre essa personagem, que é a personagem tema dessa apresentação, né? Personagem em foco. Bom, ela seria Maria de uma cidade chamada Magdala, uma cidade na Galileia, que é a mesma região onde Jesus viveu, a Galileia, na Palestina, né? Então, essa cidade era uma cidade, era uma aldeia de pescadores. A gente sabe que essa Maria Madalena é de lá, daí ela tira esse nome, né? Maria Madalena, porque ela é da cidade de Magdala. E outra coisa que a gente sabe é que ela foi uma discípula de Jesus, uma discípula do reino que Jesus instaurou, né? Depois eu vou falar mais sobre isso.
ela é citada na Bíblia, no Novo Testamento, nos textos tornados canônicos, nos 4 evangelhos canônicos, e também evangelhos que não entraram na Bíblia cristã, por algum motivo, são chamados de evangelhos apócrifos. Mas aí esse termo soa um pouco preconceituoso, né? A gente pode falar que ela foi citada numa literatura cristã, que entrou na Bíblia, mas também na literatura cristã que não entrou na Bíblia. Pode falar assim também. Carol, pode passar. Ah, não, só um instante. Aqui, eu coloquei no slide aqui para ilustrar uma parte, né, de uma representação da tela de Leonardo da Vinci, que é a Última Ceia, se não me engano, representando a ceia que Jesus, segundo os evangelhos, teve com seus apóstolos antes dele ser preso e crucificado. E aqui temos Jesus, né, um centro, e aqui desse lado aqui teríamos essa mulher que pode ser a Maria Madalena, conversando com Pedro, apóstolo Pedro. Aí seria algo assim, assim diferente que o Leonardo da Vinci quis propor, talvez ele colocando a Maria Madalena entre os discípulos que estavam na última ceia, algo que não está assim claro na Bíblia, que não é citado na Bíblia que Maria Madalena estava lá, mas parece que o Leonardo da Vinci quis colocar por algum motivo, quis representá-la aqui nessa cena tão importante por algum motivo. Carolina, pode passar, por favor? Bom, aqui temos, né, primeiro falar da imagem, né, seria uma representação de um Jesus e de uma Maria Madalena, um homem e uma mulher ali, eles com as coroas, talvez coroas de espinhos, né, e ela também está com a coroa semelhante à dele, representando essa unidade dos dois, né, parece assim, parece que os dois, pelo que a gente lê, que eles eram muito próximos. Então, aqui nesse slide, eu trago a ideia de que Maria Madalena estava sempre ao lado de Jesus, né? Não só ela, mas também outras mulheres. Então, não havia apenas discípulos homens com a Maria Madalena, havia também mulheres que o acompanhavam e eram importantes no ministério de Jesus. Então, aqui, eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho de Lucas. E aconteceu depois disso que andava Jesus, né, cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 os homens, apóstolos, os discípulos. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E essa ideia de que ela tinha 7 demônios é importante para depois a imagem que se constrói dela. E Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Aqui fala em muitas mulheres que acompanhavam Jesus, e que elas, pelo que a gente entende aqui, é que as mulheres que o ajudavam, ele e os outros apóstolos, com seus bens. Então, as mulheres são importantes até para a manutenção do ministério, assim, financeiramente, comprando comida, tinha essa importância prática muito grande. Bom, Carolina, pode passar, por favor? Então, aí eu coloquei aqui que ela estava ao lado dele até na morte e na ressurreição. No Evangelho de João, há um trecho que eu não coloquei aqui, mas que fala que Maria Madalena estava com Jesus e junto com outras mulheres, estava no momento da crucificação, no momento que Jesus estava sendo crucificado pelo o sistema judiciário, pelo sistema de execução lá do Império Romano, né? Então, ela estava ao lado dele, assim, e os mesmos evangelhos dizem que os outros apóstolos, eles tinham fugido, Pedro havia negado Cristo, mas parece que a Maria Madalena ela foi mais corajosa e mais perseverante
e acompanhou Jesus até no momento final. E também, segundo todos os evangelhos incluídos na Bíblia, os 4, Maria Madalena foi testemunha ocular da ressurreição. Aí você pode dizer, eu não acredito na ressurreição, alguém pode dizer. Mas, inegavelmente, a ressurreição é um dado importante para os cristãos e é algo que sustenta a fé de bilhões de pessoas que formam, talvez, a maior religião do mundo. Então, assim, esse dado, a ressurreição, é um fato importante, é um acontecimento importantíssimo, independente de qualquer coisa. Então, segundo todos os 4 evangelhos incluídos na Bíblia, Maria Madalena testemunhou a ressurreição, e também, se não me engano, no evangelho que não foi incluído, o evangelho chamado Evangelho segundo Pedro, ela também foi testemunha da ressurreição. E no evangelho de João, o chamado quarto evangelho, ela foi a única testemunha. Então, para o autor do evangelho de João, para o texto, porque o que a gente depreende do texto do Evangelho de João é que sem Maria Madalena não haveria cristianismo, que sem ela não haveria o anúncio da ressurreição. Bem, aqui é o trecho, eu vou ler o trecho do Evangelho segundo João. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Aqui já é depois da crucificação. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Carol, pode passar, por favor? Isso. Aí, continuando aqui, né, o mesmo trecho, a mesma passagem. E tendo dito isto, Maria Madalena voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Aqui já na ressurreição, né? Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando, achando, né, que era o hortelão, que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se levaste Jesus, diz-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que lhes dissera isto. Então está em João, capítulo 20, versículos 14 ao 18. Aqui eu coloquei uma imagem representando essa cena, Jesus ressuscitado conversando com Maria Madalena. Bem, aqui que acontece? Aqui, segundo João, apenas Maria Madalena foi a testemunha ocular da ressurreição. Então a gente vê que talvez a Maria Madalena tenha uma importância maior dentro da história do cristianismo, como eu falei, a maior religião, provavelmente a maior religião do mundo, né, do que a gente, ou pelo menos que eu imaginava. Pode passar, Carolina. Isso. Então, aqui eu coloquei uma representação na imagem aqui, representando o apóstolo Paulo, ele com um livro na mão, parece com a espada, representando assim ele como esse guerreiro da fé cristã, né? Aí eu coloquei aqui um título, que é uma palavra meio assim diferente, né? Critério de apostolicidade. Seria um critério para ser considerado apóstolo dentro do cristianismo. É um critério estabelecido por Paulo, né? Em 2 suas cartas aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1.
Aí, nesse trecho, Paulo fala, ele faz essas indagações. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Aí, o que esse trecho quer dizer? Esse trecho faz a gente lembrar, né, do que é narrado nos Atos dos Apóstolos, quando o Paulo, ele, depois de ser um perseguidor dos cristãos, do cristianismo primitivo, alguém que queria prender, que queria executar os cristãos, porque ele era um judeu que achava que os cristãos estavam blasfemando, que estavam corrompendo a fé. Aí, o que ele faz? Ele, na estrada de Damasco, segundo o relato lá dos Atos Apóstolos, ele é narrado que ele teve a visão de Jesus ressuscitado, e Jesus falou para ele abraçar a fé cristã e tornar-se, deixar de ser um perseguidor do cristianismo, do caminho de Jesus, e tornar-se um divulgador desse caminho de Jesus. Então, aí a gente vê que o que eu quero dizer é que o Paulo diz, ele não foi, não esteve junto com Jesus, Jesus histórico, Jesus encarnado, o Jesus que teve essa passagem lá pela terra judaica, né? Ele não foi essa pessoa, ele não foi um dos 12, mas ele disse que ele é o apóstolo porque ele viu Jesus ressuscitado. Mas a Maria Madalena também viu esse Jesus ressuscitado, segundo todos os evangelhos. Então, ela também seria, por um critério bíblico, também seria uma apóstola. Talvez apóstola até mais importante, porque ela a primeira a ver o ressuscitado, e ela também andou com Jesus. Também foi, durante o ministério de Jesus, esteve lado a lado com ele. Esteve lado a lado com ele na vida e na morte. Então, talvez, quem sabe, a gente pode dizer que Maria Madalena foi mais importante do que o apóstolo Paulo. Aí vocês podem dizer, mas o apóstolo Paulo tem narrativa sobre ele nos Atos Apóstolos, Maria Madalena não tem nenhuma narrativa falando dela depois dessa ressurreição. Consta que ela contou os outros discípulos, eles ficaram sabendo, depois não se fala mais de Maria Madalena. Mas quem sabe havia mais histórias sobre a Maria Madalena como líder das comunidades cristãs, e de outras mulheres, mas isso não foi registrado por causa que as pessoas queriam dar uma predominância para os homens, porque a maioria os homens que escreviam, e eles queriam destacar mais os homens que as mulheres. A tendência é essa, né? Quando os homens querem destacar mais eles mesmos e diminuir o valor das mulheres. A tendência é essa. Sempre foi, né? Por favor, tá dando para ouvir? Aí. Não, mas pode continuar, que essa travadinha foi só no finalzinho aí. Pode continuar, agora voltou. Mas dá para ela, Carolina, passar aí para mim, por favor? Beleza, obrigado. Então, deu uma travadinha, mas espero que não dê mais, né? Bom, aqui eu coloquei um trecho para falar também como essa Maria Madalena, ela não estava só na Bíblia cristã, só no que a gente entende hoje como Novo Testamento, que foi um documento que levou assim uns 4 séculos para ser organizado. Então, a literatura cristã, desde depois da morte de Jesus, ela foi produzida. Vários autores, não só aqueles lá que estão na Bíblia, produziram textos falando sobre Jesus, falando sobre o que eles entendem de Deus, o que eles entendem de como os homens deveriam se portar, como os seres humanos deveriam se portar. Então,
conflito, as pessoas pensavam diferente. A gente vê isso até na Bíblia, porque o que são as cartas, né, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João? São cartas dirigidas a comunidades cristãs, tentando orientá-las, essas comunidades, teologicamente, dizendo como elas devem adorar a Deus, como elas deveriam entender Jesus. Por quê? Porque tinham ideias diferentes que circulavam. Aí, se eu sou o apóstolo Paulo, eu acho que aquela igreja ali, eles estão com a ideia errada, eu escrevo uma carta tentando passar o que eu considero a ideia correta de ser cristão. Então, as ideias sobre o cristianismo e nenhuma religião, eu acho que nenhuma forma de pensamento é uma coisa só, é sempre diverso. A gente não pode falar de cristianismo, a gente pode falar de cristianismos no plural. Como também não existe só um judaísmo, existem judaísmos, não existe islamismo, existem islamismos, e acho que assim com todas as religiões e correntes de pensamento. Então, havia uma literatura cristã que depois não entrou na Bíblia por várias razões e foi considerada apócrifa, que seria algo assim como falso, como não legítimo. Então, dentro dessa literatura, há um evangelho chamado Evangelho de Maria Madalena, que seria um evangelho em que nós não temos ele completo, nós temos ele hoje faltando algumas partes, mas que esse evangelho coloca Maria Madalena como personagem central da história. Ela como alguém assim, uma grande personificação da sabedoria, alguém que é quase assim um ser divino dentro do texto. Essa personificação da sabedoria, do conhecimento profundo. E nesse Evangelho de Maria Madalena há uma grande rivalidade dela com os apóstolos, os 12, né, principalmente Pedro. Parece que é uma rivalidade ali entre homens e mulheres, ou talvez entre autores que queriam valorizar a mulher na igreja e outros que queriam que a mulher não tivesse postos de comando ou de liderança na igreja. Então, é uma disputa de ideias, né? Então, eu vou ler um trecho aqui desse Evangelho de Maria Madalena. Levi respondeu a Pedro: Pedro, sempre fostes exaltado. Agora, mas se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para rejeitá-la? Certamente, o Salvador a conhece bem, o Salvador, no caso, Jesus, né? Daí a ter amado mais do que a nós. Estão dizendo que Jesus amava Maria Madalena mais do que a eles. É antes o caso de nos envergonharmos e assumirmos o homem perfeito e nos separaremos, como ele nos mandou e pregarmos o evangelho, não criando nenhuma regra ou lei além das que o Salvador nos legou. Então, esse evangelho que fala dessa grande importância dessa Maria Madalena, então a gente pode, o que a gente vê da Bíblia? A Bíblia fala que ela era uma discípula de Jesus, que ela o ajudava com seus bens junto com outras mulheres, e que ela esteve com ele até a morte e a ressurreição, e que ela é a principal testemunha da ressurreição. Aí nos evangelhos apócrifos, ela é considerada uma personificação da sabedoria e a discípula mais importante de Jesus. Então temos aí, e parece que isso incomodava alguns homens, alguns líderes das igrejas. Parece que havia um incômodo, e esse incômodo, eu acho que é ilustrado por essa cena, porque falando que o Pedro ficava competindo com Maria Madalena, como se ela fosse um adversário. Então acho que isso representa esse incômodo. Havia pessoas, lideranças da igreja, homens, lideranças da igreja, mulheres, e havia, principalmente homens, que queriam aceitar essas lideranças ou não. Então havia esse conflito. Esse conflito, acho que percorreu séculos do cristianismo, né?
Carolina, pode passar, por favor? Bom, aí havia todo esse debate, né? Será que as mulheres devem ser líderes mesmo, mulheres devem ser valorizadas na igreja, é, as mulheres podem pregar, as mulheres podem liderar a religião, podem comandar todos os processos aqui, as mulheres podem colaborar na construção das teologias, nos pensamentos, as mulheres podem elas podem representar para outras, assim, mulheres, incentivá-las a elas serem pessoas, assim, que podem liderar também nas suas formas de atuar na sociedade. Então, havia esse debate, as mulheres podem ter papel predominante ou não. As mulheres podem ter papel de destaque ou não. Então, há um historiador brasileiro da UFRJ, que ele afirmou em uma entrevista, o pesquisador, o André Leonardo Vitarese, afirmamente no século VI, no ano de 591. Culpar uma prostituta arrependida. Aí entra aquela ideia que eu falei no começo, ela entra nessa data, 591, a partir de um trabalho lá, de um texto, uma sistematização do Papa Gregório. A apóstola, passando por mulher até uma prostituta. Mas é o Papa Gregório que vai ganhar esse contorno dentro da ortodoxia, e que ele é obrigado a reconhecer que ele tem uma proeminência, mas afirma que um dia que ela tem uma proeminência, mas afirma que um dia foi prostituta. A leitura maldosa, que nada tem a ver com Maria Madalena, de historiador. Então a ideia é o quê? Que Maria Madalena, ela é essa pessoa, ela tinha as pessoas, ela tinha várias representações, né? Apóstola, discípula, podia ser uma pecadora arrependida, o que ela poderia ser? Mas aí o Papa vem com toda a autoridade dele no ano de 591 dizer, o Papa Gregório, não, ela era uma prostituta arrependida, porque ele pega a história que está em Lucas 7, Lucas capítulo 7, da mulher que banha os pés de Jesus e chora por ser uma pecadora arrependida. Aí essa mulher não é nomeada como Maria Madalena, só que ele pega essa história, o Papa, e junta com a história de Maria Madalena como se fosse a mesma pessoa. E não há, assim, uma definição, não há nada claro no texto, nada explícito no texto que sustente essa ligação que ele fez. Só que ele fez essa ligação, determinou que a partir desse momento, Maria Madalena é pecadora arrependida. Então, ela não é mais uma liderança cristã, não é mais a apóstola que proclamou a ressurreição, ela é uma pecadora arrependida que alcança a sua redenção por meio do Penha, anteriormente. O que ela poderia ter, essa potência de ser uma liderança. Ela passa a ser apenas a pecadora arrependida, como acho que chega para a gente. Essa ideia ela fica muito forte na cultura ocidental e ela vem com força para a gente. E a ideia, acho que a maioria de nós temos dela, como a pecadora arrependida. Eu acho que ficou na cultura popular isso até hoje. A Maria Madalena é a pecadora arrependida, então a importância dela, o papel dela na história é esse, representar a pecadora arrependida. E aí a gente se pergunta, por que não tem uma mulher padre, por que não tem uma mulher, ou madre, né, celebrando as missas, porque tem poucas mulheres celebrando os cultos religiosos nas igrejas evangélicas também. Talvez vem daí, né, essa tentativa de sufocar a importância da mulher, que elas tinham essa importância no começo do cristianismo, mas isso foi tentado ser domado, para dizer que as mulheres elas não tinham essa importância toda, podiam até ter participado,
mas que elas gado, né, estão como Eva, então as mulheres não têm essa importância, os homens é que têm que liderar. Carolina, pode passar, por favor? Obrigado. Então, aqui, eu só coloquei um trecho de uma fala do historiador André Leonardo Vitarese, o mesmo do slide anterior, que ele fala, e ele não é um teólogo, ele é alguém que tem uma visão histórica do cristianismo. Então, ele, muitas vezes, ele entra até em conflito com as igrejas, com os teólogos, porque muitas coisas, ele entra em conflito com a visão assim, mais ortodoxa, ou literal, dos fatos narrados na Bíblia. Então, ele vem contextualizar muita coisa, mas ele também parece ser um grande admirador de Jesus, o Jesus histórico. Ele fala que o Jesus, ele instaura um reino. Mas o que seria esse reino? É um reino que as pessoas vão morrer, depois vão para o céu? Não, é um reino, segundo o historiador, que teria que começar aqui na Terra, que Jesus tenta iniciar aqui na Terra, que é o reino da comensalidade, que comer junto, compartilhar o alimento. Por isso que há tanta narrativa nos evangelhos de milagres envolvendo comida, pães e peixes, que são compartilhados ali, né, pela comunidade pobre. Da justiça, da paz, e tudo isso em oposição ao Império Romano, que era o grande império da época e submetia a região de Jesus a ser uma colônia. Então, ele vem dizer: o reino tem que ser da comercialidade, do compartilhar a comida, contraposição ao reino da fome do Império Romano, que submetia os povos conquistados à fome, né? Da justiça, também contraposição ao Império injusto, Império Romano injusto, e da paz, contraposição ao Império Romano, que praticava a guerra para se tornar cada vez mais poderoso. E da igualdade de gênero. Ele afirma isso porque Jesus foi o criador dessa comunidade que também tinha mulheres. Tinha mulheres ali, e ele quis representar essa igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres. E diferente também do Império Romano, que também é uma sociedade extremamente falocrata, é extremamente patriarcal e machista, que falava que queria trazer essa coisa também da predominância do homem, do sexo masculino. E o cristianismo estava sempre em negociação, né, para tentar entrar no Império Romano, para tentar se espalhar cada vez mais nos países, nas terras, precisa buscar legitimidade. Aí Nilton, que é o da mulher, tentar diminuir o papel da mulher. Oi. Desculpa te interromper, mas esse raciocínio do finalzinho agora a gente não pegou. Se você quiser repetir só esse finalzinho, as duas últimas frases aí que você estava falando agora. Tá, é a ideia de que... tá ouvindo aí? Se não ouvir, você interrompe. Você fala aí. A ideia de que o Império Romano, ele era também muito machista e falocrata, e o cristianismo queria se espalhar, queria também ir para as outras terras do Império Romano. Porque a região de Jesus estava no Império Romano, porque era colônia, mas eles queriam expandir para a Grécia, e para Roma, e para a Europa, para outras terras da África, que também eram colônias do Império Romano. E aí, essa negociação, essa ideia, aí, para ser aceito ali dentro do Império Romano, eu acho que eles não poderiam ser radicais na defesa da igualdade de gênero, como provavelmente Jesus foi. Então, a ideia de tentar suavizar o discurso, tentar diminuir a importância das mulheres para ser aceito ali dentro da mentalidade do Império Romano. Tudo bem? Tudo bem, Gisele?
Ok, deu para ouvir esse raciocínio aí. O som tá bom Pode aí? continuar. Ok. Agora sim, é de vez em Então, quando que dá umas picadas. obrigado. Tá, é só falar que eu volto, tá? Carolina, pode passar, por gentileza? Obrigado. Então, aqui, eu falando sobre isso, né? A questão da mulher, a mulher é importante ou não? A Maria Madalena era um apóstolo ou não? As mulheres podem ser lideranças no cristianismo ou não? Eu acho que mesmo e aí a gente pega, né? Aí tem trechos lá da Bíblia que são muito usados até hoje para falar que a mulher deve ser submissa ao homem. Aí tem a questão de interpretar literalmente ou não, né? O que é interpretar literalmente? Interpretar o pé da letra, né? Então, se eu falo ali vou matar, não sei, falar assim, eu estou morrendo de preguiça. Não significa que eu estou morrendo de fato. Significa que eu estou com muita fome, né? Então, não é uma coisa que as pessoas devem interpretar literalmente, é o pé da letra. A própria Bíblia fala, né? Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Aqui eu coloquei um trecho, aí eu destaquei das cartas aos Colossenses. Então eu vou ler aqui, e eu coloquei em negrito os, os trechos que eu acho mais importantes, depois eu vou comentar. Bom, mulheres, sujeite-se, cada um a seu marido, como que convém a quem está no Senhor. Maridos, para que eles não desanimem. E aqui outro trecho negrito. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Então aqui a gente tem um trecho, né, da carta paulina, carta de Paulo, a uma comunidade cristã, os colossenses, uma orientação, dizendo que as mulheres devem ser submissas, né, sujeitos aqui a ser submissa. Outras Bíblias vêm com a tradução sejam submissas, em outras traduções, né? Mas ele também fala em outro trecho, escravos, obedeçam todos aos seus senhores terrenos. Então a gente deve interpretar ao pé da letra que a Bíblia está defendendo a submissão das mulheres e que está defendendo a escravidão também, ou a gente tem que entender que é algo do contexto e que muita coisa ali a gente tem que interpretar como fazendo parte daquele contexto histórico e que hoje a gente não deve levar ao pé da letra. Não deve levar ao pé da letra o fato da mulher ter que ser submissa, nem que a Bíblia está defendendo a escravidão. Então, a minha ideia é essa, se a gente for levar as duas recomendações, que as mulheres devem ser submissas e que a escravidão ela é lícita, os escravos devem obedecer, eu acho que a gente fica numa situação muito difícil, né? Então, eu acho melhor a gente tentar interpretar isso aqui tudo como algo do contexto, algo que talvez serviu para acalmar alguns ânimos no contexto, algo que serviu para orientar as pessoas, trazer um pouco de paz em ambientes muito conturbados, muito pesados, mas que a gente não deve levar isso para a nossa prática, não deve criar nossas filhas como tendo que ser submissas, a gente não deve tentar defender essas ideias hoje, que a gente não pode interpretar, pegar a Bíblia, tirar do contexto e jogar no século XXI como se tudo ali servisse para orientar e dizer como as pessoas devem agir. Aí, nisso eu acho também que entra a condenação aos homossexuais, que está na Bíblia, que a gente tem que também colocar dentro do contexto, entender que aquilo lá não deve ser levado ao pé da letra, não deve ser uma recomendação que a gente deve levar hoje, nas nossas práticas, nas nossas atitudes. Então, eu acho que é entender isso, que o texto ele é rico quando ele é interpretado, mas interpretado a partir de uma visão
mais generosa possível, porque senão a gente vai estar tentando usar um texto antigo para justificar preconceitos atuais e tentar aumentar mais as opressões que a gente já tem bastante. Bom, Carolina, pode passar, por favor? Bom, aqui para finalizar, gente, eu coloquei esse slide aqui, falando com esse título, Maria que traz coragem. Para mim, é discípulos chegando ao reino, e essa palavra, né? Ela que vem trazer essa palavra de encorajamento. Lembrando Guimarães Rosa, né, que a vida ela pede coragem, né? Então, a vida pede coragem, a gente pensa nessa época de tantas coisas, pandemia e tal, e que a gente precisa dessa coragem, né, para trazer esse encorajamento. Aí, eu peguei um trecho aqui do Evangelho de Maria Madalena. Maria Madalena, levantando-se, cumprimentou a todos e disse a seus irmãos: Não chorem e não sofram, nem sejam resolutos, pois sua graça está inteiramente com você e os protegerá. Mas antes louvemos a sua grandeza, pois ele nos preparou e nos transformou em homens. Quer dizer, transformou em seres numa visão que uma certa comunidade cristã tinha, transformar em homens é transformar em um ser evoluído. Quando Maria disse isso, elas voltaram seus corações para Deus e começaram a conversar sobre as palavras do Salvador. Pedro disse a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador a amava mais do que qualquer outra mulher. Então, a Maria Madalena, resumindo, seria essa personagem que ela teve essa importância dentro do cristianismo nascente. Ela poderia representar o papel da mulher como também podendo ser a líder, como podendo ser a mulher que também determina caminhos, a mulher que também que pensa, que sabe conduzir, sabe liderar, a mulher tendo um papel ativo na sociedade, mas que teve essa importância diminuída a partir assim, da opressão de homens que queriam ser uma certa hierarquia entre que o homem é mais importante que a mulher. E o grande veículo para a divulgação dessa opressão das mulheres, essa diminuição do valor das mulheres, foi a construção do Papa Gregório em 591, quando ele diz que Maria Madalena é uma pecadora arrependida, é uma prostituta, né? Aí, pode dizer, mas não tem nada, problema nenhum ser prostituta. Ou seja, não está fazendo julgamento moral, né, aqui, mas assim, é porque quando ele diz que ela é uma prostituta, ele está querendo dizer que para as pessoas, a maioria das pessoas vão achar que ela, então, não era tão boa assim, já que ela pecou. E o pecado que, assim, que é uma grande degradação na cabeça machista, uma grande degradação para a mulher. Então, ela tem essa importância diminuída e a gente tem o cristianismo construído bases assim bastante patriarcais, né, machistas, e isso influencia a gente, porque o cristianismo, querendo ou não, influenciou as nossas sociedades, mesmo quem não acredita, foi influenciado pelo cristianismo. Então, essa ideia vem nos influenciando, nosso machismo, nossa ideia de mulher como tendo que ser submissa. Só para finalizar, eu vou dizer a ideia de que algumas teorias falam da Maria Madalena como esposa de Jesus, companheira de Jesus, mas não tem nenhuma comprovação histórica que Maria Madalena possa ter sido esposa de Jesus. Então, isso fica muito na especulação, muitas interpretações assim, muito mirabolantes. Então, não há nenhum dado seguro para dizer que Maria Madalena possa ter sido esposa de Jesus, mas assim, eu acho que há mais dados para dizer que ela foi uma grande liderança do cristianismo nascente e que ela representava várias mulheres
que tinham um papel predominante isso, mas que tiveram sua importância sufocada. Carolina, passa, por favor. Então, aqui só agradecer, né? Obrigado a todos e a todas. Aqui algumas referências, André Leonati Vitarese, que é um historiador que eu acompanho muito, e alguns sites aqui, e a Bíblia eu tirei os trechos da Bíblia online, que está na internet. Só que eu tenho outras Bíblias aqui que eu leio. Mas aqui então, tudo isso é informações que estão aí bem disponíveis mesmo na internet. Então, a gente tem que buscar, a gente vai ver, ficar muita coisa interessante para discutir sobre esses personagens bíblicos e como eles podem dizer muito sobre nós. Bom, gente, muito obrigada, professor Newton. Essa sua pesquisa, né, essa reflexão que você traz, acho que com certeza vai fazer a gente ter um bom bate-papo aqui, já fervilha as ideias, né? Esse slide que você passou, onde você confronta a Bíblia, no caso da leitura literária, né? Se a gente vai ler de forma literária, ou se a gente vai ler ao pé da letra, no seu sentido literal, então, quando você confronta lá a submissão das mulheres, a gente, em algum momento, aceita, né, dentro da sociedade, a gente aceita, né, eu digo assim, os esquemas mentais que a gente tem mesmo, né, o discurso social, ainda defende essa submissão das mulheres, e isso vai desencadear um monte de comportamentos. Por outro lado, né, a gente tem ali os escravos, que hoje a gente é bem ferrenho em ser contra, né, a questão dos escravos que aos seus senhores, a gente sabe que não tem escravo nem nada, mas fica essa lógica, né, de que a gente luta muito contra a opressão. Então, eu acho isso interessante, a gente fazer esse movimento assim, a gente vai eleger um pensamento e o outro não, como que a gente faz isso dentro de uma literatura que as pessoas têm como verdade, né? Então, leva bem a reflexão. Eu vou abrir para as perguntas, tá, para o debate. Quem quiser falar, a gente aqui é livre, pode falar, assim, com o coração, pode se expressar, contribuir com o que passou pela cabeça, ou com experiências, ou coisa que fizeram, que a nossa palestra aí fez vocês refletirem. A Edneia levantou a mão, vou passar a palavra para ela, e vocês podem usar aí o recurso da mãozinha. Pode ir levantando, que eu vou olhando aqui. Pode falar, Edneia. Boa tarde, pessoal. Tá dando para me ouvir, Gisele? Sim. Obrigada. Eu gostaria primeiro assim, meu nome é Edneia, eu faço parte da comissão de curadoria da Casa Museu, né? Percebi que tem bastante gente nova, gente que não havia participado antes. Então, assim, eu gostaria de lembrar que a nossa proposta aqui é trazer textos da literatura ocidental, a fim da gente discutir a nossa formação cultural, né? A gente sabe que a Bíblia é um dos textos, talvez o texto dos mais lidos no Ocidente. Então, assim, a nossa preocupação aqui não é fazer defesa de nenhuma religião, mas de tentar ampliar o nosso olhar sobre esse, que é um dos livros que conformaram a nossa cultura, digamos assim, né? E a recuperação dessa personagem de Maria Madalena, né, a partir de narrativas diversas, ela é extremamente importante para a discussão que a gente está propondo aqui. Por quê? Porque as mulheres, assim, historicamente, elas têm a gente sabe da história da opressão das mulheres e como isso foi se conformando a partir dos tempos. E aí é muito interessante quando o Erenilton traz essa leitura para a gente e coloca que digamos assim, a pecha de pecadora arrependida, ela foi atribuída a Maria Madalena já no século VI, né, depois de Cristo. Então, assim, uma necessidade que era muito mais
cultural, de uma cultura patriarcal, machista, do que propriamente para os interesses da religião cristã. Se a gente pensa, por exemplo, como Ellen Newton trouxe a partir de uma pesquisa bastante aprofundada, que as mulheres tinham um papel muito importante na disseminação e dessa religião nascente, né, que era o cristianismo, por que então elas não podiam ocupar os lugares de destaque? E aí eu fiquei pensando, Arenilton, eu queria já encaminhar para você uma primeira pergunta, né? Eu fico pensando que se digamos assim, os métodos da opressão patriarcalista não passam muito por essa coisa do corpo da mulher, da sua sensualidade, né? Porque uma das tentativas de colocar a Maria dentro da narrativa bíblica, para essa Bíblia canônica que a gente tem hoje, e também pelo que a gente já aprende nos catecismos, na escola, né, toda a nossa formação cultural, ela é uma mulher que se arrependeu de ter pecado, e o pecado dela tem a ver com a sensualidade, né, ela é chamada de prostituta, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fico pensando, né, nessa cultura que associa a mulher a esse pecado de uma sensualidade exagerada. Se isso não tem a ver com uma tentativa de se isso não tem a ver com uma tentativa de controlar o corpo da mulher, controlar a sua sensualidade, né, como forma de colocar a mulher no seu lugar. Então, essa é uma primeira questão que eu queria trazer para você, se você puder responder. É isso, obrigada, gente. Sim. Tá dando para ouvir? Está, pode falar. Sim. Então, a questão da... Parece que o Erinilton está tendo problema, está muita dificuldade com a internet dele, né? E aí tem uma pergunta aqui, né? Se você quiser, enquanto o Nilton não volta lá, a Carolina colocou no chat assim, quem sensualiza a mulher, né? E aí, se você quiser, a gente vai fazendo a discussão enquanto o Nilton volta ali, né? A Ana Clara Dias falou assim, olha, todas as mulheres são oprimidas por serem mulheres. É baseado no sexo biológico, na capacidade reprodutiva, controlam nossos corpos de todas as formas, seja reprimindo nossa sexualidade, seja nos objetificando, hipersexualizando, sensualiza ou faz dela um objeto, a pornografia. Essa é a contribuição da Ana Clara Dias no chat, né? E ela falou uma outra coisa interessante aqui também, né? As mulheres geralmente são a maioria nas religiões, mesmo não tendo destaque, né? Recebendo destaque, são muito mais ligadas ao misticismo, provavelmente pelo fato que as leis e a lógica nunca as favorecem. Eu vi duas questões aí, né? Essa questão de nos ligar, né? Nós mulheres ao misticismo, uma coisa que não é lógica, né? Que não tem lei, a Clara traz também. E agora você com essa questão da sensualizada, né, da sexualidade da mulher, dessa sensualização da mulher. E aí, não sei se o Nilton já está pronto aí. Voltou, Nilton? Oi. Pode falar. Se eu colocar a câmera desligada, melhora? Vamos tentar. Pode responder, pode fazer Tá. Então, desenvolver esse raciocínio. a ideia da sensualidade que a Dinei colocou, acho que tem, por exemplo, a gente pode pegar em Eva, né, como uma mulher que seduz o Adão, e ela tem esse papel, né, da sedução que leva um homem a pecar, né? Então, acho que a Eva é esse grande arquétipo, assim, da mulher que seduz e leva ao pecado. Então, a mulher é que tira o homem do bom caminho, do caminho reto. E a gente pode pensar, né, assim, porque acho que havia uma grande, assim, disputa, até no território, assim, hebreu, em qual seria a religião, qual seria o nosso Deus. Porque assim, a religião, assim, bíblica que a gente conhece,
ela foi algo construído, não foi algo que nasceu assim, naturalmente naquele território ali, que a gente conhece hoje como Palestina, que hoje o povo está lá no Estado de Israel. Não, a gente, por exemplo, havia cultos de fertilidade em que havia acho que havia muita, assim, para outros deuses, para deuses que iam favorecer a colheita, havia até uma deusa feminina muito importante, que é a Será, que é combatida do, por reis judaicos, reis hebreus, vamos dizer assim, e que, assim, esses cultos da fertilidade, eles se envolviam muito, tinham até relações sexuais ali entre as pessoas. Então, acho que a sensualidade, acho que talvez tenha sido condenada também por ser algo que vinha de outras religiões, outras expressões, e foi condenada na mulher, porque eu acho a mulher era, assim, era um ser que era porque os homens que determinavam os rumos, então a sexualidade da mulher os incomodava, o tirava eles do foco. Então, acho que é por isso que essa sexualidade da mulher ela foi demonizada. E a partir daí, quando você pega a Maria Madalena, quando você diz que ela é uma prostituta, você está dizendo o quê? Que ela é essa mulher que tem essa sexualidade, né? E por isso ela é uma mulher que não pode ser vista como uma grande liderança. Então, acho que tem a ver com isso. Agora, com a questão Pode falar. a questão do chat que você leu e da Ana Clara, você pode ler de novo? A Ana Clara colocou assim que todas as mulheres são oprimidas por serem mulheres, é baseado no sexo biológico, na capacidade reprodutiva, controlam nossos corpos de todas as formas, seja reprimindo nossa sexualidade, seja nos objetificando, hipersexualizando, sensualiza ou faz dela um objeto. Eu acho importante ela colocar aqui controla nossos corpos. De repente, isso aí a Edneia colocou assim, dialogando com isso tudo, reduzir a mulher a objeto sexual é uma outra maneira, eu penso, de ocultar a importância da mulher na sociedade. Parece que essa sensualização toda, né, faz com que ela tenha menos importância na sociedade. Mas tem um outro trecho que ela traz um outro ponto, a Clara, que é que a mulher não tem destaque, né, mas ela está muito mais ligada ao misticismo, provavelmente pelo fato que as leis e a lógica nunca as favorecem, né? Então, esse encontro da mulher, essa ligação que se dá a ela, rebaixando, né, a importância na sociedade, mas levando ela ao encontro do misticismo, uma representação de algo mais místico, né? Se você quiser comentar isso. Sim, mas eu acho que, por exemplo, dentro assim, por exemplo, você pega na Igreja Católica, a gente tem, por exemplo, tem as freiras, né, que elas trabalham mas assim, elas não podem pregar, elas não podem explicar a Bíblia, não podem explicar os fundamentos da religião para os outros. Elas não podem ser lideranças. Então, essa ideia de que as mulheres, elas podem... tem as santas, tem a Maria, mas assim, elas não têm essa importância... Elas são importantes, mas elas não podem ser as que lideram. Então, essa ideia de que a mulher tem que ter essa função mais passiva, né? Essa função mais passiva, ela pode ter esse valor espiritual, mas esse valor espiritual, ele vai muito, assim, da questão, assim, de saber servir ao homem, de ser essa mãe, de ser esse ser, mais, assim, que vai estar do lado do homem ali para ajudá-lo. Não é uma questão tanto, assim, de ser aquela que vai confrontar o homem, dizer que ele está errado, por exemplo. Porque daí ela já está indo para outro caminho, que seria o caminho da degradação, né? Então a mulher tem que ser esse ser. Mas eu não sei, assim, a gente pode pensar, talvez, que havia, assim, algumas outras expressões religiosas que a mulher tinha um papel mais importante, que foram sufocados. Você pega lá o livro dos reis, o livro das crônicas na Bíblia, Antigo Testamento,
em que os cultos lá a uma deusa, a deusa Será, eles são, e não somente a deusa Será, mas outros deuses também, que também eram cultuados, porque assim, não é porque o cara é judeu que ele não poderia ter uma imagem de outra deusa. Assim, ou não é porque ele adorava assim o Deus bíblico que ele também não é igual agora. A gente não tem pessoas assim que vai à igreja católica, mas às vezes vão à igreja evangélica, aí, às vezes vai ao terreiro, candomblé. Então as pessoas fazem muito isso e faziam na época também. Então eu acho que assim a gente pode ver que houve muito sufocamento, assim, até no terreno religioso, das ideias religiosas, das construções religiosas, sufocamento do papel da mulher. Não sei se foi algo assim, a espiritualidade em si, ela é machista, mas assim, foi algo assim que foi construído para a mulher ter esse papel inferiorizado. Aí teria muita coisa que a gente precisa pesquisar, né? Beleza. Vou passar a palavra para o Márcio. Pode falar, Márcio. Boa tarde, pessoal. Quero parabenizar o Nilton pela palestra. Bacana, bem interessante a discussão. Eu fiquei pensando aqui, até numa fala da Ana Clara mais acima, sobre a possibilidade de um cristianismo sem essa visão que inferioriza as mulheres, sabe? Justamente porque a Bíblia inteira, né? A forma como a gente lê a Bíblia, diferentemente do que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos fazendo uma discussão literária do texto, para aqueles que têm fé, eles leem a Bíblia como palavra revelada. Então, eles não leem a Bíblia como um conjunto de histórias que podem nos inspirar e coisa do tipo. A maioria das pessoas tem uma leitura fundamentalista do texto. Então, para eles, cada vírgula que está na Bíblia está lá porque é vontade divina e que tem que ser seguida. Então, obviamente que ao longo dos séculos, essa visão mais autoritária, eu diria machista mesmo, ela foi se consolidando. Mas eu, sinceramente, para você fazer uma leitura mais light da Bíblia, que reconheça a igualdade da mulher, você precisa dessacralizar um pouco o texto, sabe? Você precisa, a meu ver, relativizar algumas verdades que foram sendo consolidadas ao longo do cristianismo. Então, eu penso que a experiência cristã, e aí não estou falando dos ensinamentos do Cristo, a experiência cristã, como ela se formou ao longo dos séculos, me parece que foi formada para isso, para colocar a mulher numa posição subalterna. E por que isso? Por questão, a meu ver, de poder, né? Eu acho que toda essa construção foi feita, obviamente, para os homens se manterem numa posição superior às mulheres. Então, a questão que eu coloco é essa: será possível fazer uma leitura no cristianismo popular, né, que de fato coloque a mulher numa posição igualitária? Porque eu conheço algumas correntes cristãs que fazem essa leitura, mas são correntes que não consideram a Bíblia essa palavra inerrável, né? O que a maioria dos cristãos, principalmente no Brasil, fazem. Então, eu acho que é preciso que a gente tenha uma visão mais ampla do texto, né, para que a gente consiga construir uma interpretação bíblica que valorize de forma igualitária a posição das mulheres. Porque senão vai acontecer, como foi dito aqui também várias vezes, as mulheres têm um papel importantíssimo dentro das comunidades religiosas, mas, em última instância, a palavra final é ainda do homem, né, dos homens.
eu acho, a pergunta é essa: será possível construirmos uma experiência cristã depois de 2 séculos, né, de história igualitária, tendo a Bíblia como verdade? 2 milênios, você quer dizer, ou 2 séculos mesmo? Eu falei 2 séculos? São 2 2 milênios, né? milênios, 2 milênios, obrigado. Entendi. É muita coisa, né? Vamos lá, professor Newton. Não. Oi, então, assim, o seguinte, dizer que se é possível ou não, eu estou vendo que tem muita gente que acha que não, né? Mas, assim, você pegar, é possível ou não fazer uma leitura da Bíblia, vamos dizer assim, mais progressista, ou você tem um cristianismo que vai contra os preconceitos, as opressões, eu diria, eu não sei, né, assim, mas, assim, eu posso dizer que tem muitas, assim, correntes, como o Márcio falou, que fazem uma leitura do cristianismo, da Bíblia, mais populares, mais voltados para, assim, para ampliação de direitos, mais voltados para os direitos das minorias. Temos as chamadas teologias contextuais, né, teologia da libertação no catolicismo, a missão integral entre os evangélicos, tem a teologia negra, que surgiu nos Estados Unidos e que está também aqui incorporando a um setor do... Também está entrando na Igreja Evangélica Brasileira. Temos teologias feministas, temos teologias até assim LGBT. Então temos assim interpretações. Aí pode-se dizer, né? Eu também sempre achei que isso eles pegavam a Bíblia e e tornavam a Bíblia, assim, eles faziam interpretação a partir da ideologia deles. Também eles selecionavam só o que eles achavam progressista, só os que eles achavam contestador, e tentavam falar que isso era a Bíblia. Mas aí, você pode pensar, né? Mas será que, por exemplo, a gente pega lá, por exemplo, eu vou citar um nome, né? Silas Malafaia. Será que ele pega toda a Bíblia? Ele, assim, nas falas dele, ele usa a Bíblia integralmente, ou ele só seleciona o que ele acha interessante? Então, você pega lá, quando a Bíblia fala contra o acúmulo de riquezas, a Bíblia fala contra que o rico não entrará no reino dos céus, isso ele não interpreta, isso ele não fala, porque ele também é rico. Outros pastores são ricos, talvez a igreja católica também é rica, então isso eles não valorizam. Então, de qualquer forma, é um recorte. Então, eu acho assim, não vou dizer que eu acredito ou não, que eu acho que não vem ao caso, mas eu acho que o recorte, assim, se for para fazer o recorte, porque ninguém vai pegar a Bíblia, tá? A Bíblia vai dizer, a Bíblia toda é correta, mas eu sou um homem rico, bilionário, ganho dinheiro aqui, só que aí quando a Bíblia diz que o rico não entrará no reino dos céus, então, então se isso é correto, então eu não entrarei no reino dos céus. Aí pode ser, eu vou ser salvo porque para Deus nada é impossível. Mas, de qualquer forma, é uma crítica à riqueza ali, ao acúmulo de riquezas. Então, quando o cara... Então, ele vai... De qualquer forma, as pessoas vão selecionando o que elas acham interessante ou não, para destacar. De qualquer forma, esse recorte. Aí, eu li um livro chamado A Bíblia, uma biografia, do autor chamado Karen Armstrong, que ela fala que havia muitos intérpretes da Bíblia que defendiam que a Bíblia teria a leitura correta, era a leitura mais caridosa possível do texto. Então, se o texto estava inspirando ódio, estava inspirando algo diferente do amor, ele teria que ser interpretado até chegar a uma leitura mais caridosa. Então, eu acho que o que assim, eu acho que as pessoas, você pegar as pessoas que constroem essas teologias querem fazer a Bíblia ao lado dos pobres, o cristianismo ao lado das mulheres, dos homossexuais,
elas tentam fazer essa interpretação mais caridosa possível. E eu acho que isso é uma corrente, é uma tradição dentro da Bíblia que vai desde os tempos lá, pré-cristianismo, que a Bíblia é um texto que é para ser interpretado, e para ser interpretado para tornar as pessoas melhores. E para ser melhor depende do contexto histórico, porque muitas coisas que a gente hoje acha errado, se a gente vivesse no século XIX, também não acharia errado, porque a gente estaria em outro contexto histórico. Então, a Bíblia seria esse texto que estaria sempre vivo, para ser sempre interpretado, reinterpretado, e a partir daí, ele fazer as pessoas ficarem melhores no seu tempo. Então, acho que a ideia é essa, porque a Bíblia, ela se torna um organismo vivo, que está sempre sendo interpretado e reinterpretado a partir do contexto de quem está lendo. E tentando fazer as pessoas se tornarem melhores, tentando se influenciar as pessoas se tornarem melhores. Agora, aí não estou dizendo para vocês acreditarem nisso, estou dizendo só a ideia que está por trás disso. Aí, por exemplo, quando o Márcio fala que a Bíblia é lida pela maioria das pessoas como, assim, de forma literal, fundamentalista, que, assim, no sentido, assim, fundamentalista no sentido de que, tudo que está aqui é correto, a Bíblia é inerrante, né? A Bíblia não erra, tudo que está aqui é correto, tudo que tem que ser interpretado do jeito que está aqui. Mas aí, a gente pode pensar, né, por exemplo, o fundamentalismo religioso cristão, ele surgiu no final do século XIX. Então, ele foi o quê? Ele foi uma reação a teologias que tentavam relativizar a Bíblia, tentavam dizer que a Bíblia tinha que ser interpretada no seu contexto, que não tinha que ser interpretada ao pé da letra. Ela foi uma reação ao progresso da ciência, às teorias de Darwin, aos trabalhos de Darwin, até ao comunismo, ao socialismo. Foi uma reação a todo o progresso assim, progresso científico que o mundo ocidental estava tendo desde a época moderna, né? O renascentismo, depois a Idade Moderna. Então, e principalmente o século de luz, no século XVIII. Então, o iluminismo é uma reação, o fundamentalismo cristão é uma reação ao iluminismo, que as ideias, o progresso da ciência levar a humanidade para outro patamar. E o iluminismo influenciou teologias que depois foram rebatidas pelos fundamentalistas. A partir daí teve algumas conferências nos Estados Unidos, houve a publicação de textos chamados Fundamentos, houve um julgamento na década de 20, do século 20, nos Estados Unidos, de um professor que quis ensinar a teoria de Darwin, teoria da evolução das espécies na escola, e foi julgado. Aí houve um embate entre fundamentalistas e pessoas que eram pró o avanço da ciência. Então, o fundamentalismo também é relativamente recente, então ele é só uma maneira de interpretar a Bíblia. E eu acho que o fundamentalista, ele também tem que escolher o que... Ele também, assim, não é que a interpretação dele é da Bíblia como ela é. Ele também faz o recorte dele. Porque quando a Bíblia fala lá, às vezes o cara está matando em prol da fé. Mas a Bíblia fala em não matarás. Então, por que ele ali, o não matarás, ele não está cumprindo? Então, ele também está fazendo o recorte dele. Então, eu acho assim que eu concordo que a maioria das pessoas tem essa visão de que a Bíblia tem que ter uma interpretação literal, que qualquer forma de vincular a Bíblia a correntes de busca por direito, luta por direito, seria errado, que as pessoas elas têm uma visão da Bíblia muito mais conservadora, mas eu acho que as pessoas também que constroem suas teologias a partir de uma visão assim da Bíblia, abraçando as minorias, eu acho que elas também têm o direito delas. Sim. Bacana.
Pode ir lá, Márcio, pode falar. Pode ir, Márcio. Não, eu ia dizer que eu concordo com você, mas eu fico pensando que, às vezes, meio que a gente reforça essa ideia de que a Bíblia contém, ou é a palavra de Deus revelada, sabe, assim. Mesmo quando a gente faz uma discussão, a gente acaba tratando o texto como algo sacro. E aí eu penso que a gente não utiliza, às vezes, os mesmos mecanismos de interpretação que a gente usa para outros textos da antiguidade, sabe? Então, o que eu estou dizendo que é interessante a gente olhar para o texto bíblico apenas como um texto humano, né, que para algumas pessoas ele contém verdades reveladas, mas ele é simplesmente uma criação humana e que, assim, a meu ver, tá, gente, representa esse desejo humano de se entender enquanto ser humano e, no caso do texto bíblico, me parece mais o desejo dos judeus de se colocarem no mundo, né, de contar a sua história e se posicionarem no mundo e de justificarem todos os preconceitos que eles tinham lá no início do século, né, no final do século, início do século I, início da idade cristã. Então, eu penso que a gente precisa assim, fazer uma leitura respeitando, obviamente, quem lê o texto como sagrado, mas fazer uma leitura com uma produção humana mesmo, assim, sem botar muita verdade em alguns causos que aparecem lá no texto. Obrigada, Márcio. Agora eu vou passar a palavra para a Neia, que está com a mão levantada. Por favor. Assim, eu queria só fazer um comentário sobre a fala do Márcio, que eu acho que é muito pertinente, né? Mas eu fico pensando assim, quando ele fala da gente pegar a Bíblia e ler como um texto, né? Um texto como outro qualquer, eu acho que tem uma outra dimensão aí, que é a importância que a Bíblia tem para a nossa cultura, né? Então, assim, a Bíblia não é um texto qualquer, ela é um texto que nos funda de alguma maneira. Então, eu acho que é muito importante essa leitura aberta. É uma leitura com vários olhares, uma leitura que traz os contextos históricos, as disputas que aconteceram por trás por exemplo, da escolha dos textos que compõem hoje a Bíblia canônica, né? Porque estes textos e não outros. Então, eu acho que é uma discussão muito rica, é um pouco o que a gente tenta fazer aqui. É necessário esse movimento para a gente poder tentar entender a nós mesmos, de onde nós viemos, em que contexto nós somos formados. Mas o que eu queria dizer mais, eu queria dialogar um pouco com um comentário que a Ana Clara Dias fez no chat, que é com respeito à prostituição, né? Ela colocou assim, a prostituição é vista como uma falta de caráter, mas, na verdade, é uma forma de violência, não é uma escolha. Se fossem, não seriam as pobres a maioria a escolher. E eu fiquei muito tocada, sabe? Porque eu fiquei pensando eu acabei de assistir uma série na Netflix, a primeira temporada, e tinha uma associação que vivia basicamente de explorar essa pobreza das mulheres, né? Então, assim, é muito interessante, porque as mulheres pobres, a gente vive em uma sociedade que não protege as pessoas de forma geral, e aí pega essas mulheres que são pobres para poder usufruir do corpo delas como um objeto. E ainda depois, como é que me fugiu a palavra, mas escarnece dessa mulher, faz dela, despreza esse tipo de mulher. Então, assim, é uma sociedade muito hipócrita essa que a gente vive, né? A gente fica pensando assim, é muito difícil ser mulher. E por mais que a gente tenha tido avanços no campo, a mulher agora pode estudar, a mulher agora pode estar na política, a mulher agora pode estar nos postos de trabalho de modo geral, a gente tem sim que questionar a questão da mulher, por exemplo, não poder até hoje ser um papa, um padre, não pode ser uma líder religiosa, porque a gente sabe que
a religiosidade, ela é muito importante para a nossa conformação cultural, porque mexe com aquilo que a gente tem de mais sagrado, aquilo que a gente, aquilo que é mais importante para a gente. E a gente vê que é um campo em que as mulheres ainda não têm influência, assim, é de se perguntar por quê, né? Por que que as mulheres não podem atuar nesse campo da religiosidade? Eu não estou dizendo nem cristão nem não cristão, porque as mulheres podem fundar talvez uma outra seita, mas da vez que elas tentaram fazer isso, e aí a Clara coloca essa questão do misticismo, né? E eu fico me lembrando da Inquisição, que o saber da mulher, suas crenças, eram consideradas heresias, pecados, e muitas mulheres foram queimadas na fogueira por causa disso, né? Parece que esse feminino, e eu acho que tem um comentário aqui ao final também que fala um pouco sobre isso, não estou achando aqui agora, mas assim, eu acho que o feminino tem algo que assusta os homens, que de alguma maneira tem que ser sufocado, assim. E como que é isso, assim? Eu gostaria que o Erinilton, talvez, eu não sei se ele fez algumas pesquisas em relação a essa questão da Inquisição, mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre essa ótica, porque por que as mulheres foram em grande número para a fogueira durante a Inquisição, né? É isso então, obrigada, gente. Professor, Posso ir, Gisele? Tá. Então é o seguinte, a Edneia começou falando da questão da importância da Bíblia, né? Aí, por exemplo, quando ela coloca, por exemplo, quando eu falo, né, da ressurreição, quando eu falo da ressurreição, você pode dizer, aí a pessoa pode dizer, né, a ressurreição é uma história que para dar a posição de Jesus como aquele ser que vence a morte, por isso ele que daria a vida para os outros, para os que creem nele. Então você pode dizer assim que, se pensar historicamente, você não pode dizer que a ressurreição foi um fato, mas assim, ela não foi um fato histórico, mas a importância que ela tem na construção assim, das nossas mentalidades é muito importante, porque é a partir dela que as pessoas acreditam, é a partir delas que as pessoas, às vezes até deram a vida pela religião, é a partir dela que as pessoas permanecem acreditando, que elas acham que Jesus ressuscitou, elas acreditam nisso, elas têm o direito de acreditar, e isso é importante para elas. Então, isso quer dizer assim, as histórias bíblicas, elas são fundantes, né, igual a Tiné colocou, e por isso, assim, apesar de que a gente pode dizer que historicamente muitas das histórias elas não se sustentam, mas elas assim como elas são assim sobrenaturais, elas são importantes. Elas ainda permanecem importantes, porque elas ainda determinam as mentalidades, a forma como as pessoas pensam. Aí a ideia que ela colocou aí depois ela falou da prostituição, né? Então, a prostituição sim, tem a ver com essa hipocrisia, né? Porque, às vezes, o mesmo homem que vai na prostituição é o mesmo homem que condena as prostitutas. Então, assim, o mesmo homem que, às vezes, fala mal das travestis é o mesmo homem que vai também a elas. Então, essa questão da hipocrisia, ela é importante, assim, ela está na sociedade e a ideia de que você pode sendo homem, você pode fazer algumas coisas, mas sendo mulher, você não pode fazer. Se você fazer, não é próprio para as mulheres, não é apropriado para as mulheres. Por isso que eu acho importante a história de Maria Madalena, porque eu acho que se a gente pudesse pensar, né, voltar um exercício de passadologia, vamos dizer assim, que se as mulheres fossem reconhecidas como líderes, a Maria Madalena fosse um grande símbolo, assim como Pedro se tornou, vamos dizer, aí, quem sabe, a Igreja Católica não teria uma papisa no lugar do Papa,
e representando a sucessora de Maria Madalena. Aí talvez, quem sabe, a visão que a gente teria das mulheres seria diferente hoje. Bom, aí a questão da Inquisição, né, da condenação das mulheres, eu acho que vem, sei, acho que teria que estudar muito isso, mas tem muito a ver com essa questão, né, de que a mulher tem um papel, a ser a dona de casa, a progenitora, a que vai cuidar dos filhos. Aí, quando a mulher exerce uma função, que é assim, a mulher que ela tem essa função espiritual, ela manipula poderes que ninguém conhece, quem sabe o que é, a própria sensualidade, né, que parece ser um poder que vai fazer a mulher ter um papel maior, a mulher vai encantar homens, aí isso tem que ser sufocado com a morte, com a violência mesmo, né? Então, acho que é a ideia de ter os papéis definidos mesmo, e isso é feito com muita violência mesmo ao longo da história, morte, é jogar na fogueira mesmo. Obrigada, Pode falar. Erenilton. Realmente, eu fico pensando assim, nesse apagamento da mulher. Eu acho que seria tudo diferente se a gente valorizasse essa liderança. E pensando aqui em Maria Madalena, né? Como você falou lá, que ela foi a testemunha da ressurreição, e a partir dela, então, né, surgiria um cristianismo, ou seja, um destaque que ela tinha dentro desse grupo de apóstolos. E se a coisa fosse interpretada diferente, se nesse século VI, em 591, né, esse Papa não tivesse colocado ela como arrependida, uma ex-prostituta, cunhado essa narrativa, como que as coisas não seriam diferentes, de repente até, eu não sei se existe tanto poder assim, eu acho que o discurso tem muito poder, mas de repente a gente teria uma outra interpretação dos saberes das mulheres lá na época da Inquisição, como a Néia colocou aí, e tantas mulheres não tivessem ido para a fogueira, e nem tantas morreriam hoje em dia. Nós morremos aos montes, assim, o feminicídio, né, que está aí, eu acho que é tudo requisitos dessa interpretação, dessa narrativa construída, como o Márcio colocou, há 2 milênios. Vou passar a palavra para o Anderson, que levantou a mão. O chat está muito interessante. Gente, é um costume a gente ficar até às 18 horas só, né, porque é muito extenso, a discussão é profunda. Então, a gente vai até às 18 horas, e aí eu vou passar a palavra para o Anderson, e de repente a gente dá umas lidas no chat aqui, que está bem, bem interessante. Pode falar, Anderson. Erenilton, demais, boa tarde. Erenilton, bacana aí, mais uma inspiração sua. Agora, com o Segundo Testamento, né? A gente estava ouvindo você com as temáticas do Primeiro Testamento, mas eu te faço uma pergunta, Erenilton. Será que as instituições cristãs estão dispostas a fazer uma abordagem dialógica, inclusive vista progressista? Vocês, né, nós vimos que a Igreja Católica este ano, com o tema da campanha da fraternidade, muito bacana, foi um tema ecumênico, ela foi bombardeada, né? Nossa, que bombardeio! Tanto que em algumas igrejas, paróquias, o tema ficou ali, né, só pro forma. Hoje nem é falado mais. Você acha que depois dessa experiência deste ano, algumas instituições cristãs vão estar dispostas a ter essa abordagem progressista, mais inclusiva? O que você acha? Bom, obrigado, Anderson. Eu acho que, assim, alguns tentam, né? Você pega, por exemplo, acho que o Papa atual está tentando um pouco. Foi ele, inclusive, que no pontificado do Francisco, que ele proclamou, né, que a Maria Madalena seria apóstolo dos apóstolos, a partir de 22 de julho de 2016. Ela teve instituído uma festa litúrgica nela, com que celebrava o fato de ela ser a apóstola dos apóstolos. Na verdade, o termo, a expressão já vem desde Tomás de Aquino, mas na Idade Média, né? Só que
foi no pontificado do Francisco I, o atual Papa, que ele tornou a festa litúrgica para Maria Madalena, Apóstolo dos Apóstolos, a partir de 22 de julho de 2016. Mas aí, por exemplo, aí o Márcio sabe muito bem disso também, né? Por exemplo, você pega na história, né? Eu acho que sempre teve pessoas dentro do cristianismo que tentaram ser mais inclusivos, tentaram fazer uma leitura dos evangelhos a partir de evangelhos colocando os pobres como os preferidos de Deus, né? E todas as ações teriam que ser direcionadas para os pobres, para os excluídos. Você pega a teologia da libertação, por exemplo, que foi uma teologia que surgiu na América Latina na década de 60, a partir de todo o contexto de pobreza nos países latino-americanos. Só que aí ela foi focada pela igreja, né? Assim, pelas autoridades maiores da Igreja Católica. Até o que depois se tornou Papa, né? Que depois se tornou Bento XVI, foi um dos perseguidores do teólogo brasileiro Leonardo Boff, que era um teólogo da teologia da libertação. Então, assim, e mesmo assim, evangélicos, eu acho que eles estão nas igrejas com ideia progressista, eles também sofrem muita perseguição. E muitos até se calam em determinados momentos. Então, assim, eu acho que há um desejo, assim, de alguns grupos de ter uma ideia de religião diferente, ter uma ideia de religião que vai estar do lado dos desfavorecidos, dos pobres, das mulheres, dos homossexuais, de todas as minorias. Só que quem está no poder, quem está nas elites, quem está nos domínios assim, das religiões, todas elas, eles querem a manutenção da hierarquia, porque eles estão, por exemplo, os grandes líderes da Igreja Católica, os grandes líderes das igrejas evangélicas, eles estão no mesmo patamar dos grandes empresários, dos banqueiros. Então, eles querem ter a manutenção do sistema como ele está. Para eles está muito bom. Aí esse sistema que eles estão enriquecendo cada vez mais. Então, eles querem ter a manutenção das coisas do jeito que está. Então, eles apoiam políticas reacionárias, eles apoiam a manutenção. Então, assim, o que eu quero dizer, resumindo, né? Há pessoas dentro das religiões, religiosos, querendo fazer, sempre tentando, né, fazer algo diferente, trazer uma religiosidade mais inclusiva, mais favorável aos menos favorecidos, mas em todas as igrejas, todas as religiões, tem os poderosos que querem a manutenção das coisas como elas estão. É isso. Ok. Gente, quem tiver pergunta ou contribuições, alguma reflexão, pode levantar a mãozinha aí. Professor, eu vou ler algumas coisas no chat. Você está conseguindo acompanhar aí, Nilton? Acredito que não, né? Estou. No chat? Sim, então, mas você pode ler que você... Vou ver se tem alguns pontos de discussões aqui, né? A Ana Clara Dias aqui, deixa eu ver. Acho interessante tentar interpretar os textos, não só a Bíblia, né, de modo geral, de forma mais gentil. Quem sabe a vida não fica melhor, né? Aí a Carol fala, sobre todos comunicarem o que nos favorece, evidencia a necessidade de todos terem voz. Um outro ponto aqui. Bom, o iluminismo pecou muito em deixar de lado ou como inferior, né, ou colocar o nosso lado inferior como o lado emocional e afetivo, ou seja, deixou de lado emocional e afetivo o iluminismo, né? A Clara está lembrando aí desse momento histórico. Deixa eu ver mais algumas aqui. A Carol fala assim, as discussões que temos feito neste ciclo de conferência mostra que podemos ter leituras outras de passagens bíblicas que hoje são usadas em vários tempos como justificar a supremacia masculina, o racismo, a condenação, a sexualidade,
é isso tudo que a gente está discutindo, né? O pessoal está aqui se manifestando no chat. Bom, vou ver aqui. Posso fazer um comentário? Pode aí, que eu tô na barra aqui. Tá, aqui que é claro que o iluminismo pecou muito em deixar de lado como ferir o nosso lado emocional e afetivo. Eu concordo, ele trouxe a ideia de que a mais importante é a razão, né? Que só a mente é importante, só a intelectualidade é importante. Mas assim, só que o que eu coloquei, o iluminismo, ele foi um grande, assim, ele trouxe uma ideia de que, assim, como a razão seria mais importante, ele começou também a forçar uma leitura diferente da Bíblia. Aí alguns teólogos tentaram harmonizar a visão da Bíblia com as ideias iluministas. Aí eles pegavam, por exemplo, falava-se que nos evangelhos os milagres ali eles não eram reais, os milagres eram tipo assim fábulas para trazer assim para ilustrar, para trazer ideias, eles não tinham sido interpretados literalmente, mas assim as ideias de Jesus eram Nilton está cortando. Está cortando. Então, essa é a ideia, né? Mas aí deve ser interpretada. Tá. O iluminismo, eu concordo que o iluminismo ele trouxe uma ideia errada de que só valorizar o lado racional. Mas também que o iluminismo que ele forçou uma leitura diferente da Bíblia, que trazendo uma ideia mais assim, uma ideia menos literal da Bíblia, porque teólogos influenciados pelo iluminismo também passaram a interpretar a Bíblia de forma diferente, dizendo, por exemplo, milagres lá não eram reais, milagres eram só ilustrações, e que o mais importante eram as ideias de Jesus, por exemplo. E a partir daí vem uma reação também dos teólogos fundamentalistas. Mas o que eu estou percebendo é que tá tendo assim, aqui no grupo, aqui no chat, está tendo uma discussão. Se é lícito ou não fazer uma leitura progressista, vamos dizer assim, da Bíblia. Mas aí, eu acho assim, eu acho que nem a Bíblia, assim, se eu pensar, então, como a Bíblia foi construída? Foi assim, não foi de uma vez só, não foi por uma pessoa só, e não foi por pessoas que pensavam só de um jeito. Então, teve toda uma discussão. E tem, por exemplo, tem gente que fala, por exemplo, o Evangelho de João, por exemplo, tem esse nome, Evangelho de João, mas a gente não sabe se quem escreveu chamava-se João mesmo. Porque esse nome, os historiadores falam que no início os evangelhos circulavam sem nome do autor. E aí só lá pelo século II ou III, se não me engano, que eles começaram a dar nomes, lá os pais da igreja, né, os teólogos mais importantes do início do cristianismo, começaram a dar nomes aos evangelistas, em nome de apóstolos. Aí você pega lá o Evangelho de João, quem escreveu? A história diz que a gente não sabe quem escreveu. Aí pode ter sido uma pessoa, pode ter sido mais de uma pessoa. Aí você pega lá, por exemplo, por que o Evangelho de João dá tanta importância para Maria Madalena, coloca ela como a única testemunha da ressurreição? Você não sabe, talvez aquele trecho ali possa ter sido escrito por uma mulher, por exemplo. Aí, você não... estou dizendo que a própria Bíblia, ela tem ideias em disputas, tem algumas pessoas, tem coisas ali que você pode pegar que valorizam mais a mulher, outras coisas que valorizam menos, valoriza mais para a época, né, vamos dizer assim. Que o próprio Evangelho de Lucas lá dava uma importância maior para algumas mulheres. Então, assim, você pensar no contexto da época, talvez aquilo ali
fosse muito progressista para a época. Ao mesmo tempo, tem outro texto que fala que a mulher de disputa ali, e sempre teve, a gente não pode, então acho que a gente não pode dizer que a Bíblia é isso, e a Bíblia não deve ser discutida, não deve ser pensada de outra forma, porque ela foi construída a partir de ideias conflitantes que iam disputando e entrando ali. Pois é. Eu acho que esse é o ponto, entende, Arenilton? Quando eu digo que a gente, enquanto estudioso da Bíblia, enquanto a gente faz um estudo literário do texto, a gente precisa fazer a crítica literária, né, assim, e apontar as possíveis contradições do texto, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou, às vezes a pessoa acha que ao dizer isso, eu estou dizendo que o texto não é sagrado. Para quem acredita, a Bíblia é sagrada, ponto final. Mas a leitura que essa pessoa que acredita no texto como sagrado faz é uma leitura que se baseia na fé. E acho que todos têm o direito de abraçar a fé e interpretá-la como quiser, né? Mas enquanto estudioso, né, do texto, uma perspectiva histórica e literária, devo reconhecer a importância que o texto tem para os dias de hoje, o que ele veio a significar para os homens de hoje, né, o que ele significa, o que ele representa, mas, assim, apontar todas essas contradições, eu acho que é papel, né, é nosso papel enquanto estudioso, porque todos, né, você pega o Alcorão, você falou da disputa, há uma disputa em todos os textos sagrados, né? No Alcorão você vai ter grupos fundamentalistas grupos terroristas que explodem bombas e matam gente e diz que se está usando o texto sagrado. Outros vão ter uma visão do Alcorão mais branda, mais benéfica, né? Como foi dito aí acima, mais gentil. A mesma coisa é a Bíblia. Você vai ter gente que espanca a família e diz que está fazendo isso em nome de Deus, em nome do que ele aprendeu na Bíblia, não é? Mas é preciso que a gente, enquanto estudioso, consiga fazer essa crítica e isso não é desrespeito à fé de nenhuma outra pessoa. Nós vamos caminhando para o nosso encerramento, a Neia está ali com a mãozinha levantada, né? E mesmo porque, né, de tudo isso que está sendo dito, um outro comentário no chat da Clara é que, basicamente, né, o interessante é que a gente nem precisa estar em contato direto, ela está falando dos textos bíblicos, para a gente ser influenciado. Ela está lembrando aqui, eu acho isso muito poderoso a gente pensar nisso, e é uma das nossas preocupações aqui na Casa Museu, porque ela disse aqui, né, ninguém leu ela inteira, a Bíblia, ela está dizendo, e a gente é influenciado por textos que a gente não conhece, né, que são as literaturas fundadoras. Então, eu acho importantíssima essa discussão nossa, esse encontro, a gente está aqui porque a gente meio que vai descortinando, né, e tentando entender, assim, por que eu penso assim, sendo que eu nem li aquele texto que modelou o meu pensamento. Isso é muito interessante. Vou passar a palavra para a Neia, e depois, Neltinho, você pode fazer suas considerações finais, e aí a gente despede do pessoal, que já faltam só 2 minutos. Eu queria só fazer colocar uma reflexão, assim, bem rapidinho, porque o nosso tempo também já está estourado, né? Mas quando a Clara fala no iluminismo e na desvalorização daquilo que é mais emotivo, da emoção, da intuição, né? Eu fiquei pensando nessas coisas e fiquei pensando na atribuição dessas características ao feminino. E aí uma questão que me ocorreu é o que é de fato uma mulher, né? O que caracteriza uma mulher? Será que essa construção em torno da emotividade, será que isso é algo biológico ou isso é culturalmente construído? Eu acho que tem um universo de reflexões que a gente pode fazer em torno dessa ideia, né? E eu achei muito interessante que a gente trouxesse uma mulher, Maria Madalena, para fazer a gente pensar nas outras mulheres todas, né? Em todas as mulheres do mundo.
Então, assim, eu gostei muito da conversa, achei muito interessante. E aí, Gisele, você pode passar a palavra para o Evanilton encerrar. Obrigada, gente. Então, vou passar a palavra para o Evanilton, pode encerrar. Mas, assim, se alguém que não falou, vou dar uma chance, é igual sala de aula. Para alguém que não falou mesmo, não pegou a palavra, porque a gente sempre tem as mesmas pessoas falando. Eu gostaria de incentivar a participação de alguém que fica caladinho, no silêncio, né? Eu ainda dou a chance para essa pessoa. E aí a gente fecha, tá? Só levantar a mãozinha aí enquanto o professor Evanilton está fazendo as considerações finais. Deixa eu ler uma coisa aqui. A Fabiana Moreira, só porque é uma participação aqui, né? Uma pessoa nova conosco. Eu já li a Bíblia 2 vezes e depois dessa palestra me deu uma fome de ler novamente, mas com outro olhar. Olha que interessante, né, o poder dos nossos debates, de todos nós aqui que estamos aqui presentes. Muito importante nosso encontro. Vai lá, professor Evanilton. Então, só agradecer a todo mundo novamente. E para encerrar, eu queria deixar uma coisa que eu pensei, né, há tempos atrás, que é a ideia de que, você pensar, né, tá no Brasil, o país que a gente está, se a gente sente que o cristianismo vai passar ou o cristianismo ele vai continuar predominando. A minha ideia é que o cristianismo vai continuar predominando. A gente querendo ou não, assim, então o cristianismo vai continuar predominando, e aí eu acho que a ideia é de que qual cristianismo vai predominar, se é o cristianismo que está aí para oprimir mais as pessoas, está aí para ser mais reacionário, ou vai ser um cristianismo, como já foi dito, mais gentil, né? Então eu prefiro que seja o mais gentil, por isso que eu acho que é importante valorizar quem está tentando fazer uma teologia diferente do que a teologias das prosperidades e as teologias reacionárias. Obrigado. Bacana demais. Gente, foi muito bacana a gente aqui. A Fabiana está aí parabenizando a Evanilton, a todos da Casa Museu. Ela está achando a gente ótimo, que bom. Participe sempre das nossas discussões. E lembrar que nós vamos editar esse material aqui da nossa palestra e a gente vai deixar em exposição na Casa Museu. As outras também, Fabiana, para você que gostou e tal, as outras também estão lá na varanda, na Casa Museu, as outras discussões muito interessantes, de outros trechos, né, de outros fragmentos da Bíblia que a gente tem discutido, estão lá na Casa Museu. Podem acessar lá. Foi um prazer ter vocês aqui, tá, gente? Muito bacana mesmo. E até o nosso próximo encontro, é sempre uma vez por mês, ok? Obrigadão. Oi? A Clara está colocando aqui um site, eu não sei o que se ela falou, pode ser uma sugestão, né? Quer falar, Clara? Ela está aí ainda? Não sei se ela já saiu. É só clicar no link e ver o que é esse site aqui? É o Instagram. Um Instagram, né? Deve ser uma sugestão que ela colocou aí pra gente, e aí todo mundo pode conferir lá, né? Que a Clara, ela sempre pega fogo no chat. Ela consegue instigar muita conversa. Obrigadão, gente!